Começa agora mais um episódio do nosso projeto Acadêmicos na Prática, projeto idealizado pela Agência Júnior de Comunicação da Uniron, aqui é o COM. E hoje o nosso convidado especial é o Pimenta de Rondônia, candidato ao governo do estado de Rondônia. Olá, Pimenta, tudo bem? Tudo bem, Sara. Estou aqui para interagir com vocês, né? Nessa conversa que julgo de vital importância, principalmente para a juventude e na área acadêmica, né? Estou à disposição para responder as perguntas que me for perguntada, né? Eu sou da coligação Sem Medo de Ser Feliz, que é formada pelos dois partidos, o PSOL e o PT. O número é 50. 50 porque é do PSOL que sou o candidato a governador. E o PT apresentou o vice, que é o jornalista Paulo Benito. Perfeito. E agora a gente vai começar uma série de perguntas aqui que foram elaboradas pelos nossos acadêmicos. E agora a gente vai ouvir a opinião do nosso candidato de hoje sobre essas questões. Vamos lá. O acadêmico de jornalismo Richard Neves pergunta: a dívida do Beron vem se arrastando durante anos sobre o estado de Rondônia. E atualmente o valor dessa dívida é de mais de 2,2 bilhões de reais. Devido a essa dívida, o estado pode quebrar e causar um caos na economia, que tem sido uma das melhores entre os 27 estados do Brasil. Sendo eleito, quais serão as suas providências diante disso? Bom, o governador, a dívida, ela é para o estado, né? E é aquele ditado popular: quem casa com a viúva tem que assumir os filhos, né? Mas a dívida do Beron, Sara, não é uma dívida que foi contraída principalmente pelas nossas juventudes, né? É uma dívida que ao longo dos anos foi crescendo. Alguns governantes deixaram de pagar, né? E o que nós entendemos, que nós temos três questões para resolver o problema dessa dívida. Uma questão técnica, jurídica e política. Técnica porque nós temos que fazer auditoria nessa dívida, né? Porque é uma dívida que você não contraiu, uma dívida que o povo de Rondônia não contraiu, uma dívida que tecnicamente está provada que foram os técnicos do Banco Central, foi quem aumentou a dívida. E política porque os políticos da época não tiveram a sensibilidade, né, de ter recorrido na dívida e ter feito uma suspensão. E nós iremos entrar com o nosso poder político do Estado, né, pedindo auditoria para a gente rever esses valores. O Estado de Rondônia, a população, não pode pagar uma dívida como essa. E é verdade, o Estado está em dificuldade sim. A partir do ano que vem, de 2019, e é preciso primeiro a gente se eleger governador para fazer uma auditoria não só na dívida do Beron, em todas as dívidas do Estado, porque a população não sabe quanto arrecada. A gente tem um índice, né? Mas do que arrecadou e do quanto paga, a população precisa ficar ciente. E é através de uma auditoria que nós iremos saber quem foi que gastou indevidamente, aonde foi aplicado os recursos e por que não teve retorno na aplicação dos recursos. O Estado é como uma empresa, né, que se você não investir direitinho, ela falha. E o Estado de Rondônia vem passando por essas dificuldades. E a dívida do Beron é o calcanhar de Aquiles para as futuras gerações. Porque na negociação nós vamos ter aí 25 anos para pagar uma dívida que o Pimenta de Rondônia, que já está na casa dos 50 anos, eu não tinha conta no Beron, eu não fiz essa dívida, né? E principalmente os nossos jovens. E o que é mais grave, que os nossos jovens que vão pagar essa conta daqui até 25 anos, muito embora Rondônia temos muitos jovens com diploma na mão, formado, mas estão desempregados, não conseguem pagar nem o financiamento estudantil. Agora, imagina a dívida do Beron. É uma dívida perversa e nós não iremos aceitar essa forma de pagar sem que haja uma auditoria e a gente pague aquilo que o Estado deve. Lembrando
que quem casa com a viúva tem que assumir os filhos. O Pimenta de Rondônia irá assumir a dívida, mas corrigindo, para que a população não seja penalizada mais com uma dívida cruel como essa do Beron. Perfeito. Ficam aí, então, os esclarecimentos sobre esse assunto do nosso candidato de hoje. Bom, próxima pergunta. A criminalidade tem aumentado bastante nos últimos anos em Rondônia. Facções criminosas têm agido sobre os presídios, recrutando até menores para a prática de crimes e do tráfico de drogas. Crimes contra a mulher também têm sido constantes em nosso estado. O orçamento da segurança não é suficiente para atender às necessidades. Embora houvesse investimentos para construções de presídios na capital e no interior, a atuação do Exército Brasileiro na fronteira é um outro ponto importante para frear o ingresso da droga que vem da Bolívia para o país. Quais os planos que o senhor, sendo eleito, tem para atuar sobre essas questões? Muito bem. A criminalidade, tanto no campo e na cidade, tende a aumentar, né? Falta investimento e principalmente em geração de emprego e renda, né? É preciso que o governo invista no social. E a responsabilidade ela é única dos governantes, da Assembleia Legislativa e do Estado. A gente não pode transferir o problema para as pessoas. O problema quem tem que resolver é o Estado, é o governo e a Assembleia. E é através de políticas públicas que nós iremos combater principalmente essa violência. Rondônia a gente sabe que é o corredor de droga da região norte. Nós estamos numa tríplice fronteira e temos a Bolívia e temos o Peru aqui perto. Por isso, nós iremos propor convênio com o governo federal e também com países vizinhos e com os nossos estados na fronteira. Pois só assim nós iremos ter uma polícia ostensiva na fronteira de fiscalização, e principalmente nos aeroportos e rodoviária, né? As nossas rodoviárias estão abertas para quem entra e quem sai sem fiscalização, assim como o aeroporto também. Então nós iremos celebrar em Rondônia, sendo eleito, um pacto administrativo com a sociedade civil organizada, com a Assembleia Legislativa e com a população em geral, para junto elegermos, já nos primeiros dias do governo, as prioridades para a gente administrar Rondônia. Essa questão da violência, a violência doméstica hoje, e o número de assassinato das nossas mulheres e de jovens é semelhante às guerras dos países que estão em guerra, e nós temos que diminuir isso. Além do mais, falta investimento, e nós iremos propor aos poderes constituídos a gente eleger as prioridades e, como eu já disse, vamos celebrar convênio com o governo federal, com os países vizinhos e com os estados que fazemos fronteira, pois só assim nós iremos diminuir a criminalidade, mas não pode esquecer que sem emprego e renda a população, as nossas juventude fica nas mãos de traficantes e dos exploradores. Com educação e cidadania que nós iremos melhorar Rondônia e administrar um estado para todos. Então essa será a atuação aí do candidato Pimenta de Rondônia sobre essas questões. Não fiquem ligados nas estratégias que ele está propondo aí. E vamos seguindo. Vamos. A população não está satisfeita com a situação da saúde. Os gargalos continuam e todos ficam carentes de serviços. São ambulâncias sucateadas, por vezes a quantidade de veículos não são suficientes para atender algumas demandas. Faltam remédios, os péssimos atendimentos e o estado das unidades de saúde e hospitais. O João Paulo II é um exemplo claro e absurdo disso, com vários pacientes deitados no chão feito animais. Sendo eleito, quais providências o senhor candidato irá tomar sobre a saúde do estado? Olha, os investimentos da saúde, não é que falta dinheiro para a saúde, é que falta um gerenciamento na saúde. Eu tenho dito à população que a saúde de Rondônia, por que não melhora? Porque a população não tem uma saúde digna. Porque nós temos grandes empresas e políticos que ganham milhões às custas da doença do povo. Quando a saúde é moeda de negócio,
de alguns, aí a tendência é que o povo fique doente e não melhore. Ora, é um negócio para uns, e se tem uns ganhando milhões, então a intenção deles é que a população continue doente. Mas nós precisamos aumentar o efetivo e consolidar e implantar o programa Mais Médico em Rondônia. Nós precisamos ter mais médicos e também descentralizar a saúde no estado, como os hospitais regionais em Vilhena, em Cacoal, lá em São Francisco, em Ji-Paraná e Ariquemes. Nós precisamos também atuar na saúde preventiva. E é no pacto administrativo que eu estou propondo aos prefeitos e à cidade que nós iremos atuar principalmente na saúde primária, em saneamento básico, tratamento de esgoto, captação de resíduos sólidos. E aí nós já vamos resolver a questão da saúde primária. Veja você, que nós temos doenças do passado retornando, agravando e deixando a população doente. E com isso há um congestionamento no João Paulo II e nos hospitais da criança. É preciso que a gente combata principalmente os vetores nessa questão. O saneamento básico, quando nós estamos atuando, resolvendo o problema do saneamento básico, então nós já iremos eliminar várias doenças, como a dengue, que é uma doença que judia muito da população e também leva as pessoas a congestionar os prontos atendimentos. Nós temos doenças que podem ser evitadas, a gente fazendo tratamento de esgoto, água potável e captação de resíduos sólidos. Mas, principalmente, a gente investindo nos hospitais regionais na prevenção, e no tratamento das doenças de média e alta complexidade. Veja você que hoje a população, muitos pais de família, muitos trabalhadores, estão perdendo seus membros, mão, perna, por causa do tratamento da diabetes. O problema de câncer, que vem se agravando a cada dia no estado. E com essa descentralização da saúde, e a gente levando farmácia popular para os municípios, mais farmácia popular, mais UPAs, e mais atendimento médico da família, e mais médico, o programa Mais Médico, nós iremos resolver muito, principalmente esse problema do João Paulo II. E não esquecendo que todos os problemas do estado, primeiro passa pelo João Paulo II. Porto Velho, que é a cidade campeã em acidente, as pessoas todas vão para o João Paulo II. E com isso, um acidente de trânsito, você ocupa um leito que poderia estar sendo usado por uma pessoa que vem do interior ou no tratamento de um problema de média e alta complexidade. Então é por isso que nós iremos propor um pacto administrativo com a cidade para junto a gente trazer esse problema para resolvermos em conjunto com a Assembleia do Estado e com a população, celebrando o Congresso do Povo, assim eu denomino, porque o povo irá participar diretamente na nossa administração, elegendo as prioridades para melhorar a qualidade de vida do povo, principalmente na saúde. Perfeito, então são essas as propostas aí do candidato Pimenta de Rondônia para melhorar a saúde do nosso estado. Agora a gente vai falar de educação. Como todos sabem, a educação de Rondônia também pede uma atenção especial. Professores que cobram melhores remunerações para poderem trabalhar da melhor forma e poder dar um ensino melhor aos seus alunos, que trabalham o dia todo para sustentar a família. Mas o salário, por vezes, não é suficiente para poder pagar as contas do mês e, com isso, até trabalham com outros meios para poder possuir renda extra. As estruturas de algumas escolas também não são das melhores. Candidato, a evasão escolar também existe, com alunos que se matriculam e não aparecem nas aulas. O que o senhor irá fazer com relação a isso, se for eleito? Ora, veja bem, não adianta ter discurso para a educação. É preciso que o administrador, e a educação é uma coisa que já está feita, está elaborada, é cumprir com as metas do Plano Nacional de Educação. Cumprir com a meta do Plano Estadual da Educação, que foi aprovado em 2015, e até hoje os deputados e o governo não colocam em prática.
Nós precisamos atuar na educação, principalmente na parte que cabe ao Estado, da seguinte forma: aplicando os recursos, e os recursos para a educação tem. Mas veja bem, a preocupação da educação tem que começar desde o transporte, né? A evasão escolar, ela dá-se em virtude também de muitas pessoas não conseguir estar desempregado, o pai, né? A falta de renda e às vezes a distância do colégio, a pessoa não ter condições de ter o transporte para chegar até a escola, né? Falta alimentação, né, também. Mas olha, os nossos profissionais da educação, eles vivem um dilema. Por exemplo, o profissional da educação, quando ele fica doente, que ele tende a ficar mais de 15 dias afastado da sala de aula por um problema de saúde, ele perde parte dos seus vencimentos. Fica na casa de 600 e poucos reais, ele perde salário quando fica doente. E isso é grave, porque quando ele retorna para o trabalho, primeiro que ele doente já perdeu parte, né, do seu salário. E quando ele retorna, ele tem dívida para pagar, né? E tem um problema psicológico também, né? O professor, ele é uma pessoa comum. Muito embora os governos não entendem que todos os profissionais, o melhor cientista que nós podemos ter hoje em todas as áreas, passa pela mão do professor. Nós precisamos, então, resolver esse problema dessa lei, né? E a nossa proposta, nós iremos encaminhar para a Assembleia do Estado, diminuir, para a gente resolver, acabar com essa lei. O professor não pode, além de estar doente, ele perder parte dos seus vencimentos. E também nós precisamos, eu tenho dito que eu não consigo encontrar ninguém melhor para ocupar a pasta da educação, para ser o secretário de Educação do Estado, do que o profissional da educação. Afinal de contas, ele fez o concurso público, ele é o melhor que nós temos no Estado, né? Então, através de consenso entre os profissionais da educação, iremos também escolher o secretário da Educação. Mas precisamos investir mais na educação, para que os nossos alunos da rede estadual possam estar preparados e também mais competitivos na hora do vestibular, principalmente nas universidades públicas federal. É preciso que a gente tenha nas nossas escolas laboratórios de química, física e biologia, que falta. Sem isso, eles não terão condições de competir com alunos que vêm da escola privada, né? E da escola particular. Nós iremos investir na educação, ter escola em tempo integral, né? E nós temos que começar. Não é dizer que nós teremos todas no primeiro ano. Nós precisamos ter escola em tempo integral, né? Nós precisamos preparar os nossos alunos, porque com a globalização eles perdem espaço por falta de oportunidade, por falta de investimento, por falta de conhecimento. Educação é coisa séria. Para formarmos grandes homens no futuro, é preciso que o governo invista na educação. Então ficam aí as considerações do nosso candidato convidado de hoje sobre a educação. Agora, mais uma pergunta de um outro acadêmico de jornalismo também, chamado Alisson Brito. Ele pergunta: candidato, qual a sua proposta para a redução da taxa tributária dos produtos, tendo em vista que é muito alta para os empresários? A maioria das empresas acaba onerando os produtos para o consumidor. Às vezes a taxa é tão alta que muitas empresas acabam fechando. Então, olhados, esse arroxo às empresas e aos comércios em geral do Estado deu-se em virtude que os governantes não atraíram empresas para Rondônia para a gente melhorar o nosso... Apesar de termos um parque energético, né, é suficiente, que exporte, que a população não usa muito pouco, né, mas nós não temos empresas em Rondônia que geram emprego e renda, muito pouco. E quando o governo atrai empresas para cá, eles concedem isenção às empresas que vêm de fora, né? Veja bem, um exemplo foi na construção das hidrelétricas do Madeira. O governo concedeu isenção de quase 1 bilhão às empresas. E, em contrapartida, arrochou as empresas que aqui estão. Então, o governo não pode atrair empresas para cá para ser concorrente da que aqui estão. Aí concede isenção às outras
e as daqui aumentam o imposto. A carga tributária e os últimos aumentos de impostos para a população de Rondônia e as empresas foram muito cruel. E em uma questão que não tem como as pessoas se livrar. O governo passado, ele aumentou o imposto da alíquota do imposto da energia elétrica, que era de 12% e ele levou para 18%. Um aumento absurdo, né? E com isso, ultimamente, o Estado, estando em dificuldade financeira, o atual governador aumentou o imposto no combustível, 1,5%. Que são esses, ali que o que mantém a economia do Estado, os cofres do Estado, a despesa do Estado está exatamente na energia elétrica, no combustível e na produção, né? Na produção agrícola. É preciso que haja, que o Estado interaja junto com a Assembleia Legislativa. E a gente temos que trazer para o Estado empresas que geram emprego e renda. Nós não podemos ter empresas que venham para cá para ser concorrentes das que aqui estão, né? e não deixa receita para o Estado. E isso, Sara, só a gente assumindo o governo, para a gente, junto com a população, junto com os empresários. Eu já estive na Fiero e na FEComércio, para a gente poder. Não se pode simplesmente, em período de eleição, né? Eu jamais faria isso. Em período de eleição, dizer que vou reduzir a carga tributária do Estado. Não, nós precisamos ver aonde podemos. Porque é com os impostos que nós iremos melhorar a saúde, a educação, fazer estrada, na segurança, né? Gerar emprego e renda. Nós temos um problema muito sério em Rondônia, que são os investimentos na área de ciência e tecnologia. E precisa de recursos, porque a ciência e tecnologia é assim, o governo investe e o retorno é para todos, principalmente para as nossas juventudes. Como eu disse, nós temos muitos jovens formados e que estão desempregados. Esta carga tributária nós vamos rever junto com o Tribunal de Contas, com a Assembleia Legislativa, com a FEComércio e com toda a classe empresarial. Nós temos que gerar emprego e renda. E com isso, é através do Congresso do Povo, onde eu estou propondo ouvir a população e juntos a gente decidir as prioridades para governar o Estado. Entre essas prioridades está a redução da carga tributária. Mas é preciso a gente rever junto com todos essa questão. É uma prioridade, sim, que nós temos, rever a carga tributária, mas fazendo com que possamos continuar pagando principalmente os servidores públicos do Estado, porque o Estado está estagnado da forma que estão colocando, nós não teremos dinheiro, principalmente no Instituto de Previdência do Estado, que o que ele arrecada não é o suficiente para pagar os aposentados que aí estão. Então, nós precisamos melhorar a receita do Estado, mas com investimentos, gerando emprego e renda. E nós temos vários fatores para isso. Industrializar alimento no Estado, principalmente produtos agrícolas, né? Fazer com que o que nós temos aqui, um exemplo que todos os políticos falam, que é do couro do boi, porque nós somos o Estado, somos o 6º maior rebanho. A nossa carne, que é exportada para 12 países, mas o couro do boi aqui, ele tem que ser industrializado aqui. A gente atrair uma empresa para cá, fábricas de calçado, com isso irá agregar valores, né? E nós iremos melhorar a receita do Estado e, consecutivamente, também vamos aliviar muito para os empresários que aqui estão. Então, o que eu digo, não vamos atrair empresas para cá, concedendo elas isenção e arrochando as que aqui já estão. Mas nós temos que corrigir muitas questões para a gente resolver. Um Estado como Rondônia, que tem uma dívida pública de 3 bilhões, né, e a Receita não cobra. O governo passado pegou 1 bilhão emprestado. E é preciso começar a pagar. Aí nós temos a dívida do Beron.
Nós temos a dívida da CAERD, que é mais de 900 milhões, e por isso a população não tem água e o governo não tem recurso para fazer investimento, né? Mas nós temos também, em Rondônia, muitas empresas que sonegam imposto, entre elas algumas empresas da classe dos políticos que atuam aqui. As grandes redes de supermercado devem muito para o Estado. Então nós precisamos aumentar a fiscalização, receber os impostos de quem deve, pois só assim nós iremos ter dinheiro e condições de atuar na geração de emprego e renda, e investir em ciência e tecnologia, trazer o nosso parque industrial para Rondônia, né? E também na agricultura familiar. Nós investir mais na agricultura familiar, fazendo com que produtos como a banana, como a melancia, como o mamão papaya, deixem de ser importados de outros estados e são comercializados aqui. E com isso, os nossos pequenos produtores, né, deixam de produzir e, consecutivamente, o agronegócio entrando, a população que mora no campo vem para a cidade. Na cidade não tem emprego, o que acontece? Aumenta o número de violência e, consecutivamente, a morte, né, e a criminalidade também. Agora a gente vai falar de meio ambiente. Candidato, as unidades de conservação têm funcionado como uma barreira contra o avanço do desmatamento. O Brasil tem compromissos com a diminuição do desmatamento com as metas de Aichi até 2020. Entretanto, em Rondônia, as áreas protegidas estão ameaçadas pelo desmatamento ilegal em agosto de 2018. O SAD detectou 86 km² de desmatamento em Rondônia. Qual a sua proposta para a implementação das UCs em Rondônia e para conter o aumento do desmatamento, já que Rondônia está sempre figurando entre os 3 estados que mais desmatam no Brasil? E isso é muito grave, né? Na nossa proposta de governo para o meio ambiente, nós temos que mapear, fazer um mapeamento dos recursos naturais, monitoramento e fiscalização, né? Isso é constante, né? E respeito também à cultura tradicional e assegurar a capacidade de autogestão. Hoje nós temos muitos problemas. As nossas bacias hidrográficas estão sendo prejudicadas pelo agronegócio, né? Além disso, por falta de fiscalização, nós temos grandes áreas são queimadas todos os anos, né? O assoreamento dos nossos rios, e tudo isso é muito preocupante, né? A gente precisa fazer ocupação ecologicamente correta, cooperativas sociais, promover a permanência dos agricultores no campo com um suporte tecnológico.